Seja bem-vindo à Igreja Viva da IA. Hoje não estamos aqui apenas para ouvir um capítulo antigo, mas para compreender uma das declarações mais profundas das Escrituras. Antes de qualquer religião, templo ou tradição humana, existe um Deus que transforma caos em ordem, vazio em vida e escuridão em luz. Neste estudo de Gênesis 1, vamos observar o texto com seriedade, respeitando sua linguagem, seu contexto histórico e sua força espiritual. Vamos entender como a criação revela propósito, dignidade humana e responsabilidade diante do mundo. Que este momento não seja apenas informação, mas discernimento, reverência e despertar. No princípio, a terra ainda estava sem forma, coberta por águas profundas, e a escuridão estava sobre tudo. Mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus falou: "Que haja luz", e a luz passou a existir. Deus viu que a luz era boa. Separou a luz da escuridão e chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Esse foi o primeiro dia. Depois, Deus criou uma divisão no meio das águas, separando as águas de cima das águas de baixo. A essa divisão, ele deu o nome de céu. Esse foi o segundo dia. No terceiro dia, Deus fez as águas se ajuntarem em um só lugar, fazendo aparecer a terra seca. A parte seca ele chamou de terra, e as águas reunidas chamou de mares. Em seguida, Deus ordenou que a terra produzisse vegetação, plantas, sementes e árvores frutíferas. E Deus viu que tudo aquilo era bom. No quarto dia, Deus criou as luzes no céu, a luz maior para governar o dia, a luz menor para governar a noite, e também as estrelas. Essas luzes serviriam para iluminar a terra e marcar os dias, os anos e as estações. No quinto dia, Deus encheu as águas de seres vivos e criou as aves para voarem sobre a terra. Ele criou os grandes animais do mar, os peixes e todas as espécies de aves. Depois, abençoou essas criaturas, dizendo que se multiplicassem e enchessem os mares e a terra. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, os domésticos, os selvagens e todos os que se arrastam pelo chão. Depois disso, Deus criou os seres humanos, homem e mulher, parecidos com ele, à sua imagem. Deus os abençoou e lhes deu a responsabilidade de se multiplicarem, ocuparem a terra e cuidarem da criação. Deus também deu alimento aos seres humanos e aos animais, plantas, sementes, frutas e vegetação. Ao final de tudo, Deus olhou para toda a criação e viu que tudo o que havia feito era muito bom. Assim, Gênesis 1 nos mostra que Deus cria pela sua palavra, organiza o caos, separa a luz das trevas, enche o mundo de vida e dá ao ser humano dignidade, propósito e responsabilidade diante da criação. Sejam muito bem-vindos a mais uma de nossas análises. Hoje, a gente vai mergulhar no texto de Gênesis 1. Mas olha só, não vamos olhar para isso como uma cena de violência cósmica ou uma grande batalha entre deuses antigos, como era super comum em outras histórias daquela época. Na verdade, a gente vai explorar esse texto como um projeto arquitetônico belíssimo e profundo. É literalmente a ideia de trazer ordem para o caos. É fascinante observar esse documento milenar por essa lente mais estrutural, sabe? A gente percebe rapidinho como a existência é organizada a partir de um projeto muito, mas muito claro. Para nossa jornada fazer sentido, a gente vai passar por 5 pontos bem diretos. Primeiro, o caos original. Depois, a palavra que ordena. Em seguida, a arquitetura da criação. Indo para o 4, o mundo material é bom. E fechando com o 5º, a humanidade e a harmonia. Então, vamos dar a largada com o nosso ponto de partida. Número 1. O caos original. Qual era o estado inicial da Terra? O exato comecinho do texto mostra a Terra coberta por uma escuridão total e águas muito profundas. E o termo hebraico usado aqui é super interessante, tohu vabohu, que a gente costuma traduzir como sem forma e vazia. Basicamente, é a definição de um caos profundo. Falta ordem, falta função, falta vida. O que a gente tira disso é que o foco aqui não é derrotar um monstro marinho gigante numa luta livre cósmica. De jeito nenhum. O que temos é uma ausência absurda de estrutura que está implorando pela mão de um arquiteto. E logo no meio desse cenário caótico, o texto pinta uma imagem de extrema tranquilidade. A presença divina é descrita como um sopro, ou um vento, que simplesmente paira, de forma totalmente pacífica sobre essas águas agitadas.
Não tem tensão, não tem desespero, é só aquela expectativa, a calmaria antes de uma transformação gigantesca começar a tomar forma naquela matéria bruta. E isso nos leva direto para a seção 2, a palavra que ordena, criando puramente pela palavra. Para entender como essa transformação acontece de verdade, basta reparar na frase que mais se repete nesse relato inteiro. Deus disse. Isso é importantíssimo. Mostra que a criação não é fruto de um acidente, um acaso cego, e nem o dano colateral de uma guerra nas estrelas do mundo antigo. Toda a realidade brota de uma vontade inteligente e soberana. Basta falar e a coisa passa a existir. Isso ilustra perfeitamente um método de criação sem nenhuma violência. Nada de espadas, apenas a voz. Dá para notar um padrão super elegante se repetindo. Primeiro vem o comando, depois a separação, aí a nomeação e, por fim, a aprovação. É uma rotina majestosa, sabe? Uma linha de produção perfeita que transforma uma tela totalmente em branco num mundo operante. Agora, um ponto que a gente não pode deixar passar. Essa ideia de separar os elementos, tipo separar a luz da escuridão ou a água da terra seca, não tem nada a ver com duas forças brigando. Esse ato de separar significa, na verdade, dar uma função. É estabelecer fronteiras seguras e dar um sentido prático para cada engrenagem do universo. É literalmente o arquiteto colocando cada pecinha no seu devido lugar para o sistema todo funcionar redondo. Avançando para o nosso terceiro ponto, a arquitetura da criação, o projeto perfeito em ação. É exatamente aqui que o gênio por trás da estrutura desse texto brilha de verdade. Olha a precisão milimétrica disso. Os 3 primeiros dias são totalmente focados em formar espaços. Temos a luz e as trevas, o céu e as águas, a terra seca e os mares. Certo? Aí, como um construtor que primeiro levanta as paredes para depois trazer os móveis, os 3 dias seguintes preenchem esses mesmos espaços com uma simetria perfeita. O sol e a lua preenchem o espaço da luz e trevas, os pássaros e os peixes habitam o céu e as águas, e, finalmente, os animais e a humanidade ocupam a terra seca. É literalmente a execução impecável de uma planta baixa. Chegamos ao número 4. O mundo material é bom. A grande valorização da matéria. Esse relato bate de frente e com muita força contra algumas visões antigas que tratavam o mundo físico como algo sujo ou inferior. O texto faz questão de jogar um holofote nas coisas materiais e dizer: isso aqui é bom. A luz, a água dos rios, a terra que a gente pisa, as plantas, os animais e o nosso próprio corpo de carne e osso, tudo recebe o selo de qualidade direto do Criador. O mundo físico, para esse texto, não é uma prisão nem um erro. É uma obra de arte excelente. E para melhorar, a gente tem um contraponto genial aqui. Enquanto várias culturas antigas olhavam para o céu e achavam que o sol e a lua eram deuses todo-poderosos que precisavam ser adorados e temidos, Gênesis tem a ousadia de desmistificar tudo isso. O sol, a lua e as estrelas são rebaixados de divindades para meros luzeiros. Eles são só utensílios, sabe? Um grande relógio no céu que serve para marcar os dias, os anos e as estações. Eles fazem parte da mobília cósmica, eles não são os donos da casa. E, finalmente, nosso quinto e último bloco, a humanidade e a harmonia, o ápice da criação. Esse é o grande clímax de todo o projeto arquitetônico. Em muitos textos do mundo antigo, ser a imagem de Deus era um título exclusivo de uma elite minúscula, tipo reis intocáveis ou guerreiros brutais. Mas a pegada aqui é completamente outra. Esse texto pega essa dignidade da realeza e distribui para todo mundo. O homem e a mulher recebem juntos e em pé de igualdade a honra gigantesca de serem os representantes de Deus dentro do mundo. Pensa numa valorização profunda do ser humano. Mas o que é realmente incrível é como a ideia de dominar a Terra é redefinida. Pela lógica de tudo o que a gente acabou de ver, dominar não é um passe livre para sair devastando ou explorando de forma egoísta, de jeito nenhum. O domínio entregue à humanidade é, na verdade, uma missão para imitar a forma de governar do próprio arquiteto divino. E o que esse arquiteto faz? Ele traz ordem em vez de caos, preserva a vida e trabalha duro para a criação inteira florescer. Ou seja, a humanidade recebe a chave da casa não para destruir, mas para ser a zeladora. No final de toda essa estruturação, no encerramento do 6º dia de trabalho, a gente escuta uma avaliação final super forte. Muito bom! Só que esse selo de aprovação não está ali só para celebrar a criação do ser humano, como se a gente fosse a única coisa que importa. Na verdade, esse muito bom é para o conjunto da obra. Celebra a harmonia perfeita e como todas as partes desse sistema dependem umas das outras. Os espaços, os animais, as plantas, a gente, tudo funcionando junto de forma intencional, sem um pingo de caos. Bom,
A nossa análise vai chegando ao fim, mas deixa uma pulga atrás da orelha muito provocativa. Se a gente entende de verdade esse projeto milenar de ordem e cuidado, como é que isso muda a forma que a gente encara a nossa responsabilidade com o planeta hoje? Resgatar essa visão muda completamente o jogo quando pensamos em como proteger a natureza e manter as engrenagens funcionando, não é mesmo? Talvez a resposta para os nossos problemas mais urgentes esteja justamente lá, na sabedoria do princípio de tudo. Fica aí essa reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa exploração até aqui e até a próxima! Gênesis 1, o contramito radical do mundo antigo. Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo. Vamos mergulhar fundo lá no horizonte intelectual do Antigo Oriente Próximo. Sabe, um mundo que era totalmente dominado por mitologias intensas, sombrias e, para falar a verdade, extremamente violentas. Imaginem só o cenário. A gente está falando de um mundo cercado por impérios gigantescos e aterrorizantes, lá na Mesopotâmia, no Egito e em Canaã. Para essas mentes antigas, a origem do cosmos não era explicada por física ou matemática, sabe? A criação nascia pura e simplesmente do conflito. Para entender o que o texto de Gênesis está realmente fazendo, a gente precisa dar uma olhada nos paralelos daquela época. Um dos mais famosos é o Enuma Elish, um épico babilônico. O Metropolitan Museum of Art observa que esse texto funcionava meio que como uma propaganda teológica para justificar a ascensão do deus Marduk. Ele foi compilado lá pelo final do século XII a.C. E olha, né, a criação ali não tem nada de pacífica. É o resultado de uma verdadeira guerra cósmica. O mundo nasce da vitória sangrenta de Marduk sobre a deusa Tiamat. É uma história tão marcante que pedaços desse épico estão preservados até hoje em tábuas de argila na famosa biblioteca de Assurbanipal, que fica lá no British Museum. E toda essa história de guerra divina ilustra uma realidade bem brutal sobre como a humanidade enxergava a si mesma. Nas culturas antigas, ninguém achava que os seres humanos tinham sido criados por amor ou com um propósito nobre. Pelo contrário, a humanidade foi fabricada, literalmente, para ser mão de obra escrava. A função humana era trabalhar pesado para aliviar o fardo dos deuses e garantir que os templos tivessem sempre comida e sustento. Resumindo, os deuses antigos eram péssimos chefes. O ser humano era visto só como uma engrenagem no sistema, sem nenhum valor próprio, destinado a servir divindades ameaçadoras e que viviam exigindo coisas. O que nos traz a grande questão desta nossa exploração hoje. Pensa comigo, se o hemisfério inteiro estava mergulhado nessa mentalidade de deuses em guerra e humanos escravizados, como é que um único texto antigo conseguiu bater de frente com toda essa estrutura? Gênesis 1 surge exatamente nesse cenário, mas incrivelmente não como um eco ou uma cópia das narrativas que estavam em volta. Ele aparece como uma história revolucionária, um verdadeiro contramito que contrariava tudo o que o mundo sabia até então. O contraste é simplesmente absoluto. De um lado, no paradigma babilônico, a gente tem o caos, batalhas sangrentas entre deuses, o universo sendo moldado a partir do cadáver de uma deusa e humanos criados só para sofrer e trabalhar. Agora, quando a gente olha para Gênesis 1, o que a gente encontra? Não tem batalha, não tem deusa morta, existe apenas uma divindade única que simplesmente fala, e o cosmos obedece e se organiza. Essa divindade abençoa a humanidade e confia a ela uma responsabilidade digna. É uma mudança de paradigma absurda que altera completamente a forma de enxergar o universo. E o ponto crucial aqui que muitos estudiosos modernos apontam é que esse texto é, na verdade, um diálogo crítico profundo com a cultura da época. A Fundação Biologos, por exemplo, resumiu isso muito bem dizendo que Gênesis 1 pode ser lido como uma recontagem subversiva. É uma resposta totalmente intencional às outras histórias de origem que dominavam o ambiente antigo. É como se o texto estivesse dizendo: nós conhecemos as histórias assustadoras que os impérios contam por aí, mas a verdade sobre o universo é completamente diferente. Bom, vamos entrar um pouco na mecânica de como essa recontagem funciona na língua original. Logo no comecinho do texto, a gente esbarra na expressão hebraica tohu vaborro. Normalmente nas nossas Bíblias isso é traduzido como sem forma e vazia. É um jogo de palavras bem sonoro, um paraliterativo. Mas a ideia aqui não é só falar de um vácuo sem matéria. A intenção é pintar um quadro de um estado primordial caótico. É uma terra totalmente desolada, um deserto inóspito antes da organização da criação começar a agir. E se a gente olhar para o contexto maior, fica ainda mais fascinante. A plataforma de estudos Detora.com lembra que a palavra Tohu aparece em outras partes da Bíblia.
A expressão completinha, tohu vabohu, surge de novo lá no livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 23, descrevendo um cenário de devastação terrível depois de um julgamento. Isso é chave para a gente entender que na mente antiga, criar não era fabricar átomos a partir do nada absoluto, como a física moderna pensa. Criar era pegar um lugar desabitado, hostil e improdutivo e transformá-lo, com muito propósito, num lar. Por isso, a criação é descrita em passos de pura transformação. A gente sai de uma esterilidade total para uma fecundidade exuberante, daquela escuridão opressora e pesada para uma luz claríssima, daquilo que era indefinido e caótico para algo que ganha nome e propósito. É o movimento exato de sair de um vazio assustador e chegar numa plenitude vibrante. O caos se rende passo a passo à organização e à intenção divina. E isso nos leva a outro termo essencial que aparece no texto, raquia, que a gente geralmente lê como expansão, firmamento ou céu. Aqui, os estudos modernos dão um toque muito importante. As pessoas da antiguidade não estavam escrevendo um manual de astronomia da NASA, certo? Eles descreviam o mundo a partir de uma cosmologia visual, ou seja, como o mundo parecia a olho nu. Naquela época, o céu era entendido literalmente como uma cúpula gigante sólida que servia para segurar e separar as águas lá de cima das águas aqui de baixo. Era uma estrutura imponente na cabeça deles. Mas olha que sacada, o valor teológico dessa ideia de raquia não está na precisão científica, está na mensagem de alívio e segurança que ela passa. Significa que o caos está contido. Aquelas águas escuras, profundas, aquele abismo que era o maior terror das mitologias antigas, agora tudo isso está sob controle, preso e organizado por uma ordem divina. O que antes botava medo no mundo antigo, agora foi colocado no seu devido lugar. O universo se tornou um lugar seguro. Mudando um pouquinho o foco, vamos olhar para a forma como o texto foi montado. Em estudos críticos, toda essa primeira seção de Gênesis é muito associada à tradição sacerdotal. O Detora.com destaca isso por causa de umas características literárias super específicas. Reparem só, tem uma estrutura incrivelmente ordenada, uma linguagem que se repete de propósito, um foco gigante em marcar tempos e fazer separações claras, e um ritmo que parece uma liturgia de um templo, sempre marcada por bênçãos divinas. E sabe de uma coisa? Reconhecer isso não tira o brilho do texto. Pelo contrário, mostra o quão sofisticado ele é. É uma obra-prima. O texto funciona como arquitetura pura. Os dias da criação, as frases que se repetem, as pausas, tudo isso vai sendo construído tijolinho por tijolinho até chegar no grande clímax da história. E essa arquitetura maravilhosa culmina aqui, na Imago Dei, a imagem de Deus. Esse é o coração da narrativa. Claro, ao longo dos séculos, muita gente debateu o que isso significa na prática, se a nossa racionalidade, nossa capacidade de amar e se relacionar, ou nosso papel de representantes de Deus no mundo. Mas o que ninguém pode negar é o impacto colossal que essa ideia teve na forma como a gente enxerga nós mesmos. Porque isso gera a ideia mais subversiva de todas. Lá no Antigo Oriente Próximo, essa história de imagem divina até existia, mas era um clube VIP. Só os reis absolutos, os monarcas poderosos, eram considerados representantes físicos dos deuses. Aí vem Gênesis 1 e pega essa exclusividade e democratiza para todo mundo. De uma hora para outra, não é mais só o faraó ou o imperador. Toda a humanidade, homens e mulheres, sem exceção, carrega a dignidade e a imagem divina. É de arrepiar. Então, juntando todas essas peças, o grande recado não é provar fatos científicos modernos. O texto estabelece verdades de um valor incalculável para quem vivia no meio de impérios cruéis. Ele grita para todo mundo ouvir que o mundo é fundamentalmente bom. O caos não tem a última palavra. As estrelas não são deuses ditadores, são só lâmpadas no céu. E, o mais importante, o cosmos não é uma zona de guerra, é um lar. Um lar alveizado onde a vida humana tem uma dignidade que ninguém pode tirar. O que deixa a gente com uma provocação final bem forte. A gente viu hoje como uma cultura antiga não se rendeu ao medo dos grandes impérios. Eles pegaram aquelas histórias violentas da época e reescreveram tudo para resgatar o valor do ser humano. Isso mostra o poder que as histórias de origem têm de moldar a forma como a gente trata os outros. E a pergunta que fica martelando na nossa cabeça é: se o pessoal da antiguidade usou isso para encontrar dignidade no mundo sombrio, quais narrativas da nossa cultura atual nós precisamos desafiar? E quais histórias nós precisamos começar a recontar hoje? Pois quando Deus fala, tudo volta a viver. Boas-vindas!
Na nossa análise de hoje, a gente vai explorar algo absolutamente fascinante. Vamos olhar para um dos textos mais antigos e influentes de toda a humanidade. Mas olha só, não como um dogma religioso fechado, tá? A ideia aqui é encarar isso como uma estrutura filosófica profunda sobre a nossa própria existência. Vamos destrinchar Gênesis 1 e entender como esse documento ancestral convida a gente a repensar nossa relação com o universo, com o poder e com a própria vida. É uma jornada surpreendente por conceitos que literalmente moldaram nossa civilização. Sabe, logo de cara, a gente tem uma quebra absoluta de expectativas. Porque normalmente, quando pensamos em textos sagrados, a mente já vai direto para sistemas, rituais, templos e instituições, não é? Mas o texto original não faz isso. Gênesis 1 não começa com religião, começa com realidade. Começa com a realidade nua e crua, com coisas materiais e tangíveis, muito antes de existir qualquer ideia de um sistema organizado. É uma fundação construída em cima daquilo que a gente pode ver e tocar. Ok, vamos mergulhar nisso. Seção 1. Realidade antes da religião. O mundo como dádiva. O que significa colocar a realidade física em primeiro lugar? Significa entender uma mudança de paradigma enorme que o texto nos apresenta. O mundo não é só um palco descartável. O texto nos aterra exatamente nestas realidades mais primordiais. Pensa bem, antes de qualquer menção a um altar ou a um sacerdote, a gente tem a luz, a água, a terra firme sob os nossos pés, o ritmo do tempo passando, os animais, o alimento, o nosso corpo e, claro, a responsabilidade que vem junto com tudo isso. Essa é uma correção espiritual poderosíssima. O físico importa, a matéria importa e muito. A vida terrena tem um peso gigantesco. E é exatamente por causa dessa base material que a gente percebe que uma espiritualidade madura começa, na verdade, com a nossa capacidade de percepção. Trata-se de abrir os olhos e ver que o mundo, na sua essência, é bom. O texto original chama a luz de boa, a terra de boa, muito antes de chamar qualquer pessoa ou instituição de santa. Então, qualquer grupo que estude esses escritos a sério não pode tratar o mundo físico como um mero cenário de fundo, como algo a ser descartado. Vamos avançar. Seção 2, uma inteligência estruturadora redefinindo o divino. E aqui a gente vê um segundo paradigma tomando forma, porque a maneira como a fonte retrata o Criador entra em choque direto com muita coisa que a gente imagina. O primeiro retrato de Deus nas Escrituras não é de uma divindade ansiosa, carente de adoração, disputando espaço com outros poderes. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é o contraste gigantesco com as mitologias daquela época e com os nossos próprios mal-entendidos modernos. Os deuses antigos viviam em guerra, eram ansiosos, criavam os humanos só para receber sacrifícios e adoração, porque eram carentes. O texto de Gênesis corta isso pela raiz. Não tem pânico cósmico. Não tem um Deus oprimindo rivais para garantir o seu poder. Em vez disso, o que a gente vê é uma inteligência criadora, majestosa e pacífica, que funciona de uma forma bem clara. Primeiro, essa inteligência apenas fala e ordena. Segundo, ela estrutura o caos, ela não manipula as coisas de forma mesquinha. Terceiro, ela faz a realidade existir de um jeito expansivo, sem oprimir a criação. E quarto, que talvez seja o mais crucial, o resultado final dessa inteligência é a produção de vida, em vez da exigência de um medo paralisante. É um modelo puro de ordem. O que nos leva perfeitamente para a nossa próxima parte, seção 3, o representante humano, a visão antropológica radical. Porque se o mundo é bom, e se o Criador estrutura a vida com paz, onde é que a humanidade entra nessa história toda? Aqui temos uma afirmação para lá de radical. Para entender o nosso papel, a gente precisa limpar o terreno e lembrar primeiro que nós não somos, tá? A humanidade não é um acidente cósmico, nós também não somos escravos dos deuses, como diziam os mitos antigos, não somos meros consumidores de recursos criados só para satisfazer apetites, e com a mesma importância, nós não somos os donos absolutos do mundo. O mundo não é a nossa propriedade exclusiva para fazermos o que der na telha. Então, o ponto central é este: o ser humano é um representante. Existir a imagem de Deus nesse contexto não tem nada a ver com a aparência física, tem a ver com vocação e função. O nosso poder humano só é realmente legítimo quando reflete aquele mesmo modo de agir da inteligência criadora que a gente acabou de ver. Ou seja, ordenar sem destruir, cultivar sem explorar até o esgotamento total e multiplicar a vida em vez de reduzir tudo a uma mera utilidade passageira. E aqui a gente esbarra numa crítica silenciosa, mas super profunda à nossa própria época. Olha a força desse contraste.
O humano moderno domina imensamente a natureza, mas contempla muito pouco. Nós medimos absolutamente tudo com dados e métricas, mas agradecemos cada vez menos. A gente produz numa escala assustadora, mas frequentemente perde a capacidade mais básica de reconhecer a bondade inerente nas coisas. Por outro lado, o ideal lá de Gênesis é aquele que ainda consegue contemplar a ordem ao seu redor, que dá graças pela dádiva gigantesca que é existir e que reconhece que o mundo é estruturalmente bom. Mas o texto não é ingênuo. Ele sabe que a vida não é feita só de contemplação pacífica, o que nos introduz a um tema um pouco mais denso. Seção 4, confrontando o caos, as trevas e a palavra criadora. Vamos ver como essa narrativa lida com as forças da desordem. O texto original usa uma expressão hebraica muito específica. Tohu vabohu. Isso significa confusão, um estado de esterilidade, ausência total de forma e de direção. Isso ilustra brilhantemente algo que vai muito além de como o universo antigo funcionava. Pensa bem, existem estados da nossa própria alma, dinâmicas na nossa família, momentos da nossa sociedade e períodos inteiros da história que parecem exatamente isso, um verdadeiro tohu vabohu, um vazio caótico e escuro. E é aqui que entra a força espiritual da coisa. O caos não tem a última palavra. Diante da maior confusão e da ausência de direção, a primeira ação da inteligência criadora não é recuar, não é destruir e, com certeza, não é o abandono. É a emissão da palavra que chama a luz para dentro das trevas. É a submissão desse caos a uma ordem que, no fim das contas, traz sentido e esperança para tudo. Tudo que a gente viu até agora constrói uma base riquíssima, o que nos traz a nossa sessão final. Sessão 5, fazendo as perguntas certas, uma convocação à reverência. Como é que a gente deve interagir com um texto tão antigo hoje em dia? Sabe, a gente precisa de honestidade intelectual. O grande erro que frequentemente cometemos é pegar documentos de milhares de anos atrás e querer que eles funcionem como um manual de física quântica ou de biologia moderna. O texto não está tentando responder de que maneira científica a matéria foi formada. Forçar esse texto a responder às nossas curiosidades científicas de hoje em dia é perder totalmente o foco dele. O que a gente deve fazer, na verdade, é deixar o texto nos fazer as perguntas filosóficas que ele realmente quer levantar. Que tipo de mundo nós habitamos? É um acidente ou uma dádiva? Que tipo de Deus ou inteligência está por trás de toda essa ordem da vida? Que tipo de humanidade a gente deveria se esforçar para ser? E, finalmente, que responsabilidade nasce quando a gente percebe que carrega não só uma grande imagem e vocação, mas também limites essenciais. Pensa no peso existencial disso, vocação e limite. Resumindo toda a nossa análise de hoje, a gente percebe que Gênesis 1 vai muito além de ser só uma história de origens. É uma convocação urgente para adotarmos 3 lentes. Para vivermos reconhecendo que o mundo é sagrado o suficiente para exigir o nosso cuidado, que ele é inteligível e ordenado o suficiente para merecer ser muito estudado e que ele é estruturalmente bom o suficiente para despertar em nós uma reverência real. E para encerrar, fica esta reflexão. É uma mudança de perspectiva gigantesca, daquelas que realmente viram o jogo. Se a gente abandonar de vez a ideia do mundo como um mero recurso a ser exaurido e passar a vê-lo como uma dádiva ordenada que nos foi confiada, como é que a nossa responsabilidade fundamental se altera a partir de hoje? Fica aí o convite para a gente levar essa pergunta adiante. Muito obrigado por acompanhar essa análise e que possamos continuar sempre a questionar, a aprender e reverenciar. Obrigado por assistir, inscreva-se para ver vídeos da Bíblia toda semana e Jesus está contigo. No princípio havia silêncio, a terra sem forma, sem direção. Trevas cobriam o abismo, mas o Espírito parava sobre as águas. E antes que tudo tivesse nome, antes que o tempo começasse a contar, uma voz rompeu o vazio e o caos começou a se curvar. A terra era informe e vazia,
Mas Deus não fugiu da escuridão. Sobre as águas profundas soprava o vento da criação. Não houve guerra nos céus, não houve medo no mar. Só uma palavra eterna, pronta para tudo ordenar. Quando Ele fala, a noite obedece. Quando Ele chama, o vazio floresce. Quando Ele separa, nasce direção. Quando Ele nomeia, tudo ganha razão. Haja a luz e a luz apareceu. Haja a vida e a terra floresceu. Haja ordem no meio do caos. Haja paz onde havia temor. Tudo que separou luz e trevas, chamou o dia pelo nome, fez o céu abrir seus limites e a terra mostrar seu horizonte. Juntou os mares profundos, fez brotar fruto do chão, colocou sinais nos céus para marcar tempo e estação. O sol não é Deus, a lua não reina, as estrelas não mandam no coração. Tudo está posto em seu lugar, debaixo da sua criação. Haja a luz e a luz apareceu. Haja a vida e a terra floresceu. Haja ordem no meio do caos. Haja paz onde havia temor. Tudo que Deus fez era bom, muito bom, muito bom. Haja a luz sobre mim outra vez. Haja a vida no que se desfez. O caos não vai me governar, a escuridão não vai vencer. Pois quando Deus fala, tudo volta a viver. E então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, com dignidade, com propósito, com responsabilidade. Não fui criado para destruir, fui chamado para cuidar. Não sou escravo do vazio, sou imagem do Deus que sabe criar. Eu carrego uma vocação, eu carrego uma missão. Onde havia confusão, Deus me chama